E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade falando sobre o tema IP, né? Endereçamento IP. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre subnet, beleza? Então me acompanha se você quer saber mais sobre máscaras de subrede. Fechou? Opa, pessoal, então vamos seguir sobre o tema de endereçamento IPv4 e dessa vez o tema vai ser sobre subnet. Combinado? Então, para a gente descobrir o que é uma subnet, a gente já precisa ter entendido como funciona o IPv4. E o que a gente sabe sobre o IPv4 até agora? A gente sabe que ele possui 32 bits e a cada 8 bits, né, eu tenho uma separação de ponto. Então, eu tenho 8 bits aqui, separo por um ponto, tenho 8 bits aqui, eu separo por um ponto. E esses 8 bits aqui são chamados de octeto. Fechou? Então eu tenho o primeiro octeto, o segundo, eu tenho o terceiro e o quarto. Fechou? Também é necessário que você já saiba fazer a conversão de um endereço binário para um endereço decimal. E também ao contrário, de decimal para binário. Se você não sabe ainda fazer essas conversões, eu deixei um vídeo aqui em cima. Pode clicar e assistir e depois voltar para esse vídeo, tá bom? Enfim, peguei este primeiro octeto e desenhei ele aqui embaixo e também as representações de cada bit em decimal. Então, o primeiro bit ele é representado por um 1. O segundo bit ele é representado por um 2. O terceiro bit o 4 e assim sucessivamente até que a gente chegue no 128. Então aqui eu tenho algumas possibilidades, não é mesmo? Eu tenho a possibilidade de ter zero, que é tudo desligado, mas eu posso ter o 1, o 2 e assim sucessivamente, até chegar no endereço máximo, que é 255. Então, cada octeto ele pode ser de 0 até 255. Porque a gente somando cada bit desse, o total vai dar 255. Então, esse é o máximo que um octeto pode ter. E o mínimo que ele pode ter, totalmente desligado, é zero. Beleza? Então, se todos os bits aqui estivessem ligados, eu teria a representação de 255. Para ficar mais claro, eu trouxe aqui umas possibilidades de um octeto. Então imagina que aqui a gente tem aquele primeiro octeto, então a gente tem 8 bits, e se eu quisesse representar o número 1, eu teria que ligar apenas o bit de número 1. Se eu quisesse representar o número 2, eu apenas ligaria o bit de número 2. Se eu quisesse ter o 3, eu preciso ligar o bit 2 e o bit 1, o que totaliza 3. Fechou? E assim sucessivamente. Então a gente tem o 4, o 5, o 6, o 7, até chegar na representação máxima, que é 255. Então, eu até anotei aqui, ó, que o bit ele só pode estar ligado, que é o 1, ou desligado, que é o zero. Coloquei 2 aqui, né? Mas é o zero. Fechou? Então, a gente só tem duas possibilidades: o zero e o 1, que é o desligado e o ligado. Combinado? Vamos falar sobre as máscaras de rede. Provavelmente você já viu isso aqui, ó, /24, /16, /8. Você sabe o que significa esse número depois da barra? Você não sabe, eu deixei aqui escrito, tá bom? O número após a barra representa a quantidade de bits ligados para a rede. Então, como que funciona quando nós temos, por exemplo, um /24? O /24 indica que nós temos 24 bits ligados para a rede, enquanto o restante, o que me resta desses 24, ou seja, 8 bits, um octeto, eu disponibilizo para hosts, tá bom? Então vamos ver aqui como que é uma máscara /24. Eu tenho os primeiros 3 octetos reservados para
rede. E o último octeto, ele é disponível para hosts. Combinado? Quando eu tenho /16, significa que os primeiros 16 bits estarão ligados para a rede e o restante estará disponível para hosts. Acontece a mesma coisa no /8. Eu tenho os primeiros 8 bits ligados para a rede e aí eu tenho ali 16 bits para hosts. E isso serve para qualquer rede, tá? Então, se por exemplo for um /30, significa que eu tenho 30 bits ligados para a rede e o restante, que seria os 2 bits, para hosts. Pessoal, vamos entrar de fato então no cálculo de subnet. Nós sabemos que o endereço IP ele possui 32 bits e as possibilidades para esses bits são ligados ou desligados. Portanto, nós temos aqui duas possibilidades, ou 0, que é desligado, ou 1, que é ligado. E a gente deve elevar esse número à quantidade de bits que nós temos disponíveis. Então, por exemplo, se nós tivéssemos todos os bits para a gente poder ligar e desligar à vontade, quantas possibilidades nós teríamos? É um número bem alto, né? Se a gente levar 2 elevado a 32, vai dar aproximadamente 42 milhões. Eu fiz aqui na calculadora, já deixei pronto, e você pode ver o resultado aí. Então dá quase 43 milhões, tá? É 42 milhões aproximadamente. Fechou? E se, por exemplo, nós tivéssemos um /24, onde 24 bits estão ligados e só sobra para a gente 8 bits para hosts, né? Quantos endereços de hosts eu tenho disponíveis? Sabe me dizer? É muito simples. A gente vai pegar o 2, que seriam as possibilidades, né? Os zeros ou 1, e a gente vai elevar pelo número de hosts, de bits disponíveis para hosts que nós temos disponível aqui. Então, nós vamos elevar 2 elevado a 8, que dá 256. Vamos fazer aqui na calculadora para não ter dúvida. 2 elevado a 8, 256. Vamos pegar aqui outra máscara de rede, por exemplo, /16. Se nós temos um /16, significa que os primeiros 16 bits estão reservados para a rede, enquanto outros 16 bits estão reservados para hosts. Quantos hosts eu tenho disponível dentro de um /16? Saberia me dizer? É muito simples. A gente faz o 2, que são as possibilidades, né, de 0 ou 1, elevado à quantidade de bits que nós temos disponíveis para hosts. Então, 2 elevado a 16. Se eu não me engano, aqui é 50 e alguns mil. 2 elevado a 16. 65 mil. São 65 mil hosts disponíveis para um /16. Tá bom? Vamos exercitar o que a gente aprendeu até aqui. Nós temos, então, um endereço /30. Quando nós temos um endereço /30, nós sabemos que 30 bits estão reservados para a rede, enquanto 2 bits estão reservados para hosts. Quais são as possibilidades? Quantos hosts cabe dentro desse /30? Você sabe me responder? Ora, eu sei. É 2 elevado a 2. Então, eu tenho aqui disponíveis 4 possibilidades para hosts. 4 possibilidades dentro desse espaço aqui de hosts. Quais seriam eles? O 10.10.10.0, o 10.10.10.1, o 10.10.10.2 e o 10.10.10.3.
Então, aqui eu tenho as minhas 4 possibilidades dentro do barra 30. Quando uma máquina tentar pingar a outra, se estiver dentro do mesmo barra 30, elas podem se conversar sem precisar sair para o default gateway dela, né? Agora eu te pergunto, e se a gente tivesse ali um barra 30 também, mas o endereço terminasse em 4? Significa que ele pertence a uma outra rede, tá, pessoal? Isso daqui eu estaria começando uma nova rede que se chamaria 10.10.10.4/30. E dentro deste barra 30, eu teria também 4 possibilidades, que seria o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7. E aqui eu finalizo a minha rede barra 4. Se tivesse um próximo endereço que começasse com 8/30, ele estaria participando de uma outra rede. A rede seria a 10.10.10.8/30. Isso daqui é uma nova rede. E nós temos aqui disponíveis também o 8, o 9, o 10 e o 11. Pessoal, vamos pegar aqui uma outra rede, dessa vez 1/24. 1/24 nós sabemos que 24 bits são reservados para a rede, enquanto 8 bits são reservados para host. Então nós temos 2 elevado a 8, o que vai me totalizar 256. Então eu tenho 256 possibilidades para essa porção aqui disponíveis, né? Então eu tenho do 0, 1, o 2, o 3, o 4 até o 255. Quando nós quisermos representar uma outra rede barra 24, nós teríamos que utilizar o terceiro octeto. Então, o 1010.11.0 barra 24 já se dá o início a uma nova rede. Combinado? Bom, para que a gente possa então concluir aqui o tema, a gente tem algo muito interessante a se falar. Peguei aqui novamente um barra 30, dessa vez o 192.168.00/30, e essa daqui é a minha rede. Ela é denominada a minha rede, é o primeiro endereço válido. Pessoal, para a gente matar aqui o assunto de subnets, a gente tem um detalhe muito importante a ser falado, tá? Eu peguei aqui um barra 30 para mostrar para vocês uma rede qualquer. Então, 192.168.0.0. Nós sabemos que o 0 é a primeira possibilidade para o barra 30. Então, a primeira possibilidade, ela é chamada de rede. Você não vai conseguir colocar esse endereço em nenhum lugar, né? Ele é a rede. Ela só serve para identificar que é o começo da sua rede. E sabemos que dentro do barra 30 nós temos 4 possibilidades, que é o ponto 0, o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Esse ponto 3 aqui é o último endereço da nossa rede. Então, o último endereço ele é chamado de broadcast. Todo último endereço de uma rede é chamado de broadcast. Esse endereço ele também não pode ser atribuído em nenhum computador. Nenhum computador vai aceitar você colocar esse endereço aqui. Ele significa que acabou a sua rede, não há mais disponíveis endereços. O que só nos resta 2 endereços válidos. Então, dentro de um barra 30, nós só podemos utilizar 2 endereços, nesse caso, o 1 e o 2. Então, para complementar aqui o cálculo que nós estávamos fazendo, do barra 30, nós temos 2 elevado a 2, que nos resulta em 4. 4 é a possibilidade que eu tenho para a minha rede. Porém, eu sempre devo fazer menos 2 para saber qual que é realmente os endereços válidos para aquela minha rede. Vamos
colocar aqui o barra 24. O barra 24 nos permite 8 possibilidades. Vai resultar em 256. Porém, eu tenho que tirar 2, né? Eu tenho que tirar sempre a minha rede e o meu broadcast. Então, 256 menos 2 é 254. 254 é o máximo de endereços válidos que eu posso colocar nas minhas máquinas, tá bom? Isso para todas as redes, né? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um barra 25, eu tenho o 2 elevado a 7, porque eu tenho somente 7 possibilidades para hosts. Isso vai me totalizar 128. Porém, eu tenho que tirar 2, que é o endereço de rede e o endereço de broadcast, o que vai me totalizar 126 endereços válidos. Combinado? Gente, eu vou contar uma história aqui para vocês de como que as redes eram por volta de 1980. Os anos 80 ali, né? As redes elas eram separadas classes. Então, você tinha o classe A, o B e o C. Eles eram separados por barra. Então, você tinha classe A, classe B, classe C. E isso aqui era voltado para empresas. Então, uma grande empresa teria um barra 8. Uma empresa média teria um barra 16. E uma empresa pequena teria um barra 24. Beleza? No barra 24, a gente sabe que nós temos ali 256 hosts disponíveis, né? Enquanto no barra 16, nós temos lá 56 mil hosts disponíveis. E no barra 8, você já parou para pensar quantos endereços nós temos no barra 8? Se nós temos um número 8 menos 32, que são a quantidade de bits disponíveis no IPv4, me sobra 24 bits para host, certo? Então, eu vou fazer 2 elevado a 24. Eu tenho 16 milhões de hosts disponíveis no barra 8. Acontece que em 1980 a gente não poderia quebrar essas redes aqui em redes menores. Então, nós não poderíamos ter, por exemplo, um barra 30 ou um barra 25. Isso daqui era impossível. Isso foi chamado de class, vou colocar aqui do lado, class pool. Isso não existe mais, tá, pessoal? Isso aqui morreu. Agora nós temos uma outra nomenclatura, que é o classless. Que é o que nós estamos vivendo hoje, né? A possibilidade de não existir classe, é a ausência de classe, o classless. Fechou? Uma curiosidade aí para vocês, para a gente saber um termo histórico. Fechou? Chegamos ao fim do nosso cálculo de subnet. Porém, eu vou pedir para que você, que está aprendendo a fazer cálculo de subnet, pratique. Você viu esse vídeo, pode ter entendido, porém, sem a prática, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos, tá? E isso daí vai ser cobrado diretamente no seu dia a dia. Então, é sempre bom a gente já estar preparado, né? Tá com o nosso facão amolado para a gente fazer os nossos trabalhos. Então, pega algumas redes, vai fazendo cálculos, descobrindo quantos endereços válidos eu tenho, qual que é a minha rede, qual que é o meu broadcast. Vai treinando, vai praticando até você ficar bom. Fechou? Então, muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa o seu like, deixa um comentário aí, se inscreve e é nóis. Tamo junto, falou!